Olá, vamos mergulhar hoje no funcionamento de uma das máquinas mais perfeitas que existem, o nosso coração. A gente vai fundo para entender como ele responde às demandas do nosso corpo no dia a dia e tudo isso com base nos ensinamentos do professor Rodrigo Binkowski de Andrade. Quem nunca, né? A pessoa tá atrasada, sai correndo para pegar o ônibus e pronto. O coração parece que vai sair pela boca. Mas como é que ele sabe que tem que acelerar? Qual é o gatilho? É exatamente isso que a gente vai desvendar. E olha, a resposta é uma combinação incrível de mecânica e eletricidade. Pois é, não tem mágica nenhuma aqui. O jeito que o nosso coração trabalha é pura ciência, regido por uma equação, sim, uma equação matemática, e um sistema elétrico super preciso. A gente vai olhar para esses dois pontos, um de cada vez. Ok, então para a gente entender essa fórmula e esse sistema elétrico, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver o básico. Qual é a grande missão do coração? Pensa assim, não é uma bomba só, são duas, trabalhando juntas, em sincronia total, para dar conta de dois circuitos diferentes que mantêm o corpo todo vivo. Então, de um lado, a gente tem o que chamamos de pequena circulação. O coração bombeia o sangue para o pulmão e lá ele pega oxigênio. Do outro lado, tem a grande circulação. Esse sangue, agora rico em oxigênio, é bombeado para o corpo inteiro. É um ciclo, uma dança que não para nunca e que é, bom, essencial para a vida, né? Certo. Agora vamos para a parte da matemática que eu comentei. Como é que se mede a eficiência do coração? A resposta está num conceito chamado débito cardíaco. É basicamente a nota que a gente dá para o desempenho do coração, mostrando se ele está dando conta do recado ou não. Pensa na vazão total, em quanto sangue o coração consegue bombear. Em 1 minuto, em repouso, esse valor gira em torno de 5 litros. É isso mesmo, 5 litros por minuto. Isso significa que o coração bombeia quase todo o sangue do corpo a cada 60 segundos. É ou não é impressionante? E a parte legal é que a conta é até simples. O débito cardíaco nada mais é do que a multiplicação de duas coisas. Quantas vezes o coração bate por minuto, que é a frequência cardíaca, vezes a quantidade de sangue que sai a cada batida, que é o volume sistólico. Então, para entender o resultado final, a gente precisa entender cada uma dessas partes. Beleza, vamos começar pela primeira parte da conta, a velocidade, o ritmo. O que faz o coração acelerar ou ir mais devagar? Quem é que manda nisso? A resposta está lá no nosso sistema nervoso autônomo. Pensa num cabo de guerra, mais um que está sempre em equilíbrio perfeito. De um lado, tem o sistema simpático, que é o acelerador. Ele joga adrenalina e acelera tudo. Do outro, o sistema parasimpático, que é o freio. Quando a gente está de boa, em repouso, é o freio que está no comando, segurando a frequência ali por volta de 75 batimentos por minuto. Se não fosse por ele, o nosso ritmo normal seria de uns 100. Ok, agora vamos para a segunda parte da equação, que é um pouquinho mais detalhada. A gente vai ver o volume de sangue que o coração empurra a cada batida. E, para isso, existem 3 fatores que ajustam essa força com uma precisão que, olha, é de outro mundo. A ideia principal é bem direta. O volume sistólico é o quanto de sangue efetivamente sai. Então, se o ventrículo enche com, digamos, 120 mililitros de sangue e depois de bater sobram 50 lá dentro, a conta é fácil. 70 mililitros foram bombeados. Esse é o volume sistólico. Simples, né? Beleza? O primeiro fator que mexe nesse volume é a tal da pré-carga. O que é isso? É basicamente o quanto o músculo do coração se estica quando está se enchendo de sangue, sabe? Bem naquele momentinho antes de ele contrair. E olha que interessante, funciona igual a um elástico. Quanto mais a gente estica as fibras do músculo do coração, mais forte é a pancada, a contração. Ou seja, se entra mais sangue, ele estica mais e aí ele bombeia com mais força. Isso tem até nome, é a lei de Frank-Starling. Bom, o segundo fator é a contratilidade. Agora, isso aqui não tem a ver com quanto o músculo esticou. Tem a ver com a força do músculo em si. É a potência bruta da batida, a capacidade que ele tem de gerar força por conta própria. Lembra daquele sistema acelerador que a gente falou, o simpático? Pois é, ele não só acelera o ritmo, ele também aumenta essa contratilidade. Isso faz o coração esvaziar melhor, sabe? Sobra menos sangue lá dentro. E o resultado? Um volume sistólico maior. E para fechar, o terceiro fator, a pós-carga. Pensa nela como uma resistência. É a pressão que o coração tem que vencer para conseguir empurrar o sangue para fora, para dentro da aorta. É tipo a barreira que ele precisa quebrar antes mesmo de começar a empurrar.
Imagina ter que abrir uma porta com um vento muito forte empurrando contra. É exatamente isso que a pressão alta faz com o coração. A pressão arterial mais alta aumenta essa pós-carga, essa resistência. O coração gasta uma energia danada só para abrir a porta, que é a válvula, e aí sobra menos força para empurrar o sangue. Resultado final, o volume sistólico diminui. Bom, a gente já viu a parte mecânica, a parte hidráulica, os controles, mas de onde vem a ordem para bater? Qual é a faísca que começa tudo isso? A resposta é que o coração tem o próprio sistema elétrico dele. É uma obra de engenharia interna que garante que cada batida seja perfeitamente coordenada. O ponto de partida é o nodo sinoatrial, que é um marca-passo natural do coração. O sinal elétrico sai de lá, se espalha pelos átrios e eles contraem. Logo depois, tem um pequeno atraso, mas ele é super estratégico, lá no nodo AV. Essa pausa é fundamental. Ela dá o tempo exato para o sangue passar dos átrios para os ventrículos. Só depois disso é que o sinal desce e ativa os ventrículos, de baixo para cima, para otimizar a expulsão do sangue. E o mais legal é que toda essa atividade elétrica pode ser medida aqui de fora, na pele. O resultado é aquele exame famoso, o eletrocardiograma, o ECG. E cada ondinha daquele traçado significa alguma coisa. A onda P é a contração dos átrios. Aquele pico grande, o complexo QRS, é a contração forte dos ventrículos. E a onda T é quando os ventrículos relaxam, se preparando para a próxima batida. Então, quando a gente junta todas essas peças, a imagem que se forma é... Uau! É incrível. Não é só uma bomba. É um sistema super inteligente que se regula sozinho, onde a parte mecânica, a hidráulica e a elétrica funcionam numa harmonia perfeita. É uma verdadeira sinfonia. Então, da próxima vez que aquela correria para pegar o ônibus acontecer, a gente pode lembrar dessa sinfonia toda. O sistema acelerador aumenta o ritmo e a força da batida. Mais sangue volta para o coração, o que aumenta a pré-carga. Tudo isso acontece junto para aumentar o débito cardíaco e levar o oxigênio que os músculos estão pedindo. É um ajuste fino acontecendo em tempo real. E entender como esse sistema é perfeito leva a gente a uma última pergunta. Se a regulação é tão precisa, tão elegante, o que acontece quando alguma coisa sai do tom? O que acontece quando um dos instrumentos dessa orquestra desafina e a sinfonia falha? Bom, isso, quem sabe, fica para uma próxima análise.